Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Bom pessoal, hoje é dia 29 de dezembro, né, de 2014 e como eu havia prometido, a gente tem que encerrar um projeto que a gente começou lá no comecinho do ano, lá por janeiro e fevereiro. Vou gravar o pilar espiritual hoje e amanhã vou gravar o pilar emocional. E aí finalizando em 2014 mesmo esse projetinho. A gente fez um projeto na internet que era assim, os 4 pilares que dão sustentação à consciência aqui na Terra, ao espírito aqui na Terra, né? A gente falou do pilar do corpo físico, a gente falou do pilar mental e hoje a gente vai falar do pilar espiritual. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos falar de espiritualidade agora, né? O pilar espiritual, a importância da espiritualidade na nossa vida aqui nesse plano físico, né? Bom, pessoal, eu vou falar de mim, né? Eu acho que não tem como eu falar de uma outra pessoa, nem citar exemplos. Para mim, a espiritualidade ela é prática e eu escolhi, né, vivenciar a minha espiritualidade praticando. Por isso que, como todo mundo sabe, a gente tem uma casa, um centro espiritualista aqui em Caxias do Sul, onde a gente estuda sobre vários temas, chakras, umbanda, projeção astral e por aí vai. E lá na nossa casa a gente procura colocar em prática tudo isso que a gente aprende, né? E eu acredito que exista muita técnica, né? Técnica para tudo, técnica de projeção astral, técnica de, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver, como é que eu vou falar para vocês assim? Tem passando uma pessoa aqui do lado. Existe técnica, eu tenho uma técnica chamada técnica do Ho'oponopono, né, que você fala durante o dia, durante o seu dia, sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo, que é uma técnica do perdão, de limpeza de culpa, né? Mas a verdadeira espiritualidade é você ver o que está por detrás da técnica, né? Qual é a força que você tem? Porque técnicas são só técnicas, né? Por exemplo, você vai fazer uma técnica de projeção astral, mas se você ficar só na técnica, não vai adiantar nada. Você precisa vivenciar aquilo, praticar, é a disciplina, né? A disciplina de todos os dias manter o equilíbrio, né? Tanto no corpo físico como fora do corpo físico. Eu acredito que técnica tem muito, prática tem poucas, né? Às vezes nós não somos assim muito disciplinados, a gente tem como costume querer resultados imediatos, a gente não tem paciência, né? Eu acredito que um dos nossos grandes aprendizados aqui é aprender a sermos mais pacientes, mais disciplinados. E quando você começa a entender a técnica que por detrás daquilo ali tudo está você, a tua força, a tua vontade de querer realmente aquilo, de ter força, disciplina para fazer aquela técnica todo dia e praticar ela, né? Praticar porque a verdade, ela vai ser somente sua verdade se você vivenciar ela. Então eu acredito que a verdadeira espiritualidade está em você praticar ela no seu dia a dia. Quando você me fala assim, porque eu vou na igreja todo domingo, pratico a minha espiritualidade, porque eu vou no templo lá de Umbanda nas quartas-feiras, pratico o meu desenvolvimento mediúnico. Eu acredito que não seja só isso a sua espiritualidade. A espiritualidade ela está em você praticá-la todos os dias. A, a tua espiritualidade, ela para mim, eu acredito que é desde quando você acorda de manhã, desde quando você escova seus dentes, lava seu rosto, você está vivendo a sua espiritualidade. Seja lá qual for o momento difícil que você passa agora, você está vivendo a sua espiritualidade. Muito do que está acontecendo na sua vida hoje foram escolhas que você fez. E a espiritualidade, ela é um estado de consciência, né? Como diz o professor Wagner Borges, né? Você não precisa estar dentro de um templo, de uma casa espírita, de um centro de umbanda, de uma igreja para ser uma pessoa espiritual.
A espiritualidade é uma postura que você tem perante a vida, sendo uma pessoa mais honesta, mais digna, mais verdadeira, leal, né? Lealdade a seus amigos e procurar a mudança interna, né? E não querer converter as pessoas, querer converter as pessoas ao seu modo de pensar, de agir, de ser. Muitas vezes a gente impõe, né? Porque como eu faço é o certo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, ó. Eu, pra mim, né, Duda, eu acredito que o Buda Gautama, por exemplo, né, o Buda Gautama, quando se iluminou, ele teve as suas grandes verdades, né? E, e nesse processo de caminhada espiritual, eu também tive, assim, as minhas comprovações espirituais, que são minhas verdades, né? Primeiro, o que é a verdade? O que pode ser verdade para mim pode não ser para outra pessoa. O que é bom para um, não para outro de repente não seja tão importante. Então a gente precisa entender o seguinte, que a nossa verdade pode ser muito boa para nós, mas não para os outros. E a gente precisa respeitar os outros por isso. E não querer impor o nosso modo de pensar, de agir, de ser. Que nem aquele negócio de time de futebol que eu sempre brinco, né? Porque se tu for do meu time, que é do Grêmio, tu faz parte do meu time. Agora, se tu não é do meu time, tu é meu rival, tu é meu inimigo. Isso vale muitas vezes para religiões, né? Ou você é da minha igreja, ou você está perdido, né? Ou você está em pecado, você é um pecador, eu vou te salvar. Cara, a gente não consegue salvar nem nós mesmos, quem somos nós para querer salvarmos os outros, né? E muitas vezes a gente se contradiz, né, com palavras, porque palavras são somente palavras, né? Porque muitas vezes você ora, reza com toda a força, com toda a vontade, faz orações muito bonitas da boca para fora, mas quando para de rezar, já está irritado, está nervoso, se sente injustiçado, vê um programa de TV e já começa a xingar os políticos. Não que você não possa xingar os políticos, porque eu xingo eles direto, mas o que a gente precisa entender é que tudo é sintonia, tudo é energia. Ou você dá mais energia para a corrupção que existe hoje no nosso país, ou você tenta transformar isso, né? Procura rezar por esses políticos, que eles possam receber uma energia boa, uma energia de luz, mas não dá mais força para aquele processo de corrupção que está acontecendo. Voltando a falar das minhas verdades que eu falei para vocês, a primeira das minhas verdades é sobre a verdade. Que a verdade minha pode não ser a verdade de você que está me assistindo aí. A verdade é de cada um. O que é certo, o que é errado, depende de cada um. Acredito que a verdade ela só pode entrar por uma porta. É a porta dos seus olhos, dos seus próprios olhos. É você ver aquilo com os seus próprios olhos, sentir no seu coração e dizer, pô, isso aí funciona. Para mim é verdade. Agora, não aceitar uma verdade que foi falada por uma pessoa, que foi imposta por uma pessoa, que está escrito num livro que muitas vezes foi escrito há 500 mil anos atrás e você não tem a certeza. Eu acredito que, poxa, quando você começa a recitar mantras, que nem um papagaio, afirmações, mas você não sente aquilo, você não comprova na sua vida que é verdade, você está sendo apenas um papagaio repetindo aquilo. Uma outra verdade para mim nessa caminhada espiritual que eu tenho para dividir com vocês é sobre o amor, né? A maioria de nós se engana tremendamente que o amor ele é um sentimento, né? E o amor não é um sentimento, ele é um estado de consciência, né? Ele é uma ligação que você tem com a espiritualidade. Porque eu vou falar pra vocês, vou fazer uma pergunta pra vocês. Poxa, quando tu tava lá na sétima, oitava série do primeiro grau e alguém gostava de você, você não conseguia sentir que aquela pessoa tava te amando, você não conseguia, o que eu quero dizer assim, ó, você não conseguia ver uma onda de amor vindo na sua direção. A não ser que alguém te falasse, ó, fulana, ela tá gostando de você. E uma coisa que eu vou falar pra você, assim, irmão, sobre amor. O amor do outro não te alimenta. É um grande erro achar que, porque se ele me amar, eu serei feliz. É nós nos amando, é o nosso amor que nos alimenta, que nos preenche, né?
Eu sei que muitos de vocês estão dizendo, ah, mas Duda, eu não concordo, você tem todo o direito de não concordar e eu não quero te converter ao meu modo de pensar, mas eu só quero compartilhar, né? Compartilhar aquilo que eu aprendi. Ah, mas Duda, quando eu amava o meu marido, quando eu estava casada com ele, eu sentia o amor por ele. Claro, você sentia o amor que você estava sentindo por ele, certo? Então, o que eu quero dizer é que o amor é uma conexão, certo? É uma conexão que você tem com a espiritualidade, com esse sentimento maior. Porque se você falar assim, ah, porque agora eu vou amar o meu próximo incondicionalmente, você não vai amar o próximo incondicionalmente. Não venha me dizer isso, que isso não vai acontecer. Então, a gente só consegue amar o próximo realmente, com toda a nossa força, quando a gente está conectado com a espiritualidade, quando a gente está conectado com a consciência maior, né? Muitos chamam de Deus, Krishna e por aí vai, né? A outra verdade que eu tenho para dividir com vocês sobre espiritualidade é que nós não temos poder sobre as pessoas. Nós não temos poder nenhum sobre as pessoas. E muitas vezes nós não temos poder nenhum sobre ocasiões, né, circunstâncias. Ou muita coisa que vai acontecer na nossa vida vai acontecer e a gente não tem poder nenhum. A gente só pode, muitas vezes, aceitar e procurar aprender com aquela situação que está acontecendo em nossa vida. Quem acha que tem poder sobre a outra pessoa está completamente enganado, porque eu já vi casamentos de 10, 15, 17, 20 anos acabarem ó, de uma hora para outra. Simplesmente, você que está casado aí, está me assistindo, ou está casado, se teu marido chegar para te dizer assim, ó, eu não quero mais, pronto, ponto final, não tem Cristo que vai fazer com que ele mude essa forma de pensar. Então a gente só tem poder sobre nós mesmos, né? Sobre a nossa forma de pensar, de agir. E a espiritualidade, volto a dizer, é um estado de consciência, é viver a nossa espiritualidade no dia a dia, praticando ela, procurando ser uma pessoa melhor, melhor para esse mundo físico. E como a gente ergue muito a bandeira do espiritualismo, né, não é ser só bom para com as pessoas, mas ser bom para com os animais, né? Ser bom para com as plantas, com a mãe natureza, procurar o controle interno de nossas emoções. Muitas vezes a gente se irrita facilmente, a gente perde a cabeça facilmente. Porque às vezes eu estou no trânsito, né? Me coloco muito como observador no trânsito. Por a gente ter um certo grau de mediunidade, a gente vê os carros passando, assim, a gente vê que em cima dos carros tem uma nuvenzinha preta, né? E geralmente nesse carro que tem uma nuvenzinha preta, o motorista está buzinando, está xingando. São poucos os carros que a gente consegue ver que sai dali, imanta dali uma luz rosa, uma luz branca, uma luz azul. E quando a gente consegue perceber isso no trânsito de algum carro, a gente percebe que é um motorista paciente que para por um cachorrinho atravessar a rua, que quando uma pessoa bota o pé na faixa de segurança, ele também para que a pessoa passe, né? Porque eu não sei como é que é em outros lugares do Brasil, mas aqui em Caxias do Sul não interessa se tem faixa de segurança. Tu bota o pé ali, os caras tocam em cima, eles não querem nem saber. Sai da frente do meu carro. No trânsito, acho que é uma das energias mais pesadas que existem, sabe? É muito ego, muita vaidade. O meu carro, só de frente do meu carro, só de frente da porra do meu carro. É mais ou menos uma coisa assim que eles têm, né? Pessoal, e falando sobre espiritualidade, a gente precisa entender que já que nós estamos encarnados aqui nesse mundo físico, tudo aquilo que a gente aprende vai ser testado, vai ser colocado em prática a todo momento, a todo instante. Não há quem caminhe por esse mundo que não tenha problemas. E se é um estudante de espiritualidade, praticante, aí sim que vai ser testado realmente. E nesse momento muita gente esquece de tudo que a gente aprendeu, né? E muitas vezes a gente acaba até se frustrando. Mas eu acredito que a gente precisa ter paciência com a gente, amar a nós mesmos, né? A gente fala muito em amar o próximo, né? Mas quando você se ama quando você se ama realmente, quando você se quer bem, você está amando o próximo. Quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando do próximo, porque a gente está fazendo com que uma pessoa melhor, né, esteja caminhando pelo mundo, uma pessoa mais
caridosa, mais calma, mais paciente, né? E a gente precisa entender que tudo é energia e conforme os conflitos internos que a gente tem dentro da gente é o que a gente vai exteriorizar para esse mundo, né? Tem uma frase que eu acho muito massa que ela fala assim: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Você já viu essa frase? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu gosto de mudar, eu não gosto de frases prontas, eu gosto de mudar essa frase. Me diga quem és tu, né? Interiormente, que eu direi quem é que anda com tu. Quem é que anda com tu é bom, né? Só assinei o português, mas é mais ou menos uma coisa assim. Um pouquinho gripado, final de ano chove, faz frio, faz calor, é as 4 estações num dia só, né, pessoal? Então, no pilar espiritual, a gente precisa entender o seguinte, que muitas vezes a gente se preocupa muito em agradar as pessoas, mas a gente acaba esquecendo de nós mesmos. E em primeiro lugar está nós, né, o nosso desenvolvimento espiritual. Quando a gente percebe assim que muitas pessoas querem converter as outras pessoas, a sua forma de pensar, a sua religião, essas pessoas na verdade estão se esquecendo dela. Elas estão colocando o de fora em primeiro lugar, esquecem de... Eu acredito que a melhor forma que tenha de você tocar uma pessoa é você dar o exemplo. É com exemplos, é com atitudes, as pessoas olharem para você, para aquela pessoa e dizer, poxa, o jeito que aquele cara trabalha ali é muito legal. Eu me espelho naquela pessoa. E não querer converter na força, na palavra, né? Uma das coisas também que a gente precisa entender, né, pessoal, é quando a gente se ama de verdade, se amar de verdade, o que é se amar de verdade? É você realmente se querer bem, é você se amar, é você se colocar em primeiro lugar acima de todas as situações. É nos momentos difíceis da sua vida você se colocar no colo e se dizer, poxa, eu tô aqui, eu sou o melhor amigo que você pode ter. E se amar é você falar não, né? Quando você precisar dizer não. E parar com aquela vontade de sempre estar dizendo sim, né, para as pessoas. Porque falando de pessoas, né, eu me lembro da Madre Teresa de Calcutá, que ela falou uma frase que mexeu muito comigo, né? Que ela falou assim: a gente dá muita bola porque as pessoas pensam da gente, falam, né? Mas no final é tudo entre você e Deus. No final não é entre você e os homens, né? No final é entre você e Deus, é entre você e a espiritualidade. E eu concordo muito assim com a Madre Teresa de Calcutá. Né? Então, pessoal, o vídeo pilar mental é mais ou menos, pilar espiritual é isso aí. Eu, Duda, eu escolhi viver a minha espiritualidade na prática, ou seja, é praticar a minha espiritualidade no dia a dia, tentar ser uma pessoa melhor, saber dizer não quando eu preciso dizer não, saber perceber quando as pessoas estão muito grudadas a você, porque eu não quero ninguém preso a mim, eu quero que as pessoas caminhem com suas próprias pernas. É perceber quando eu estou grudado com as pessoas, me desgrudar, né? Se desapegar, porque na verdade a gente veio sozinho para esse mundo, pelado, passou lá por um buraco, tudo lambuzado, e a gente vai embora também sozinho desse planeta, né? Então eu acredito que a espiritualidade, quando você fica em alguns momentos em silêncio, né? Quando você fica com você mesmo. Agora a gente está no final do ano, a importância de fazer uma reflexão, né? Fazer uma reflexão sobre como foi 2014, se foi um ano bom para você, se não foi. Isso é muito importante, sabe? É através da reflexão, da meditação, que a gente aprende muito, né? A observação. A observação, ela te ensina muito, você não precisa nem ler muitos livros, apenas observar. Por exemplo, eu estava aqui é um local muito bonito aqui na minha casa, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem muito verde, né? Ó, tem aqui umas ervas aqui que eu adoro ervas também, tem arruda, guiné, alfazema. E eu tava ouvindo ali eu tava vendo um passarinho agora, até ele tá cantando ali, não sei se vai sair no áudio, né? Eu tava vendo passarinho ali, o passarinho tava aqui, ó, bem ligado assim, né? Todo no aqui e agora, assim, né? Todo esperto assim, né? E para comer ali a comidinha dele, né? Todo ligadão assim, comia, dava uma bicada, olhava para cima, para baixo, e eu pensava, nossa, o passarinho realmente ele tá muito no aqui e agora, né?
E a gente aprende muito com a natureza, porque aqui também passa muito gavião, né? Muito falcãozinho aqui, né? E o passarinho ele tá ligado porque mesmo comendo, ele tem que ficar no aqui agora, senão vai passar o gavião, o falcão e vai comer ele, né? E ele já era, dançou. E o que acontece, pessoal? A espiritualidade é ficar no aqui e agora, né? Quando a gente fica aqui no aqui e agora, a gente observa e aprende com esse momento, valoriza esse momento, a gente não deixa que nenhum gavião assuma o poder sobre a nossa mente, né? Muitas vezes os obsessores, os encostos, as quiumbas, né? Implantam pensamentos na gente e a gente começa a não aproveitar aquele momento delicioso de estar ali com a sua família, com seus cachorros, com as suas plantas, e aí muitas vezes fica até sofrendo por antecipação. Eu acredito que o que vem a complementar esse vídeo de hoje e a gente fazer o fechamento dele é a verdadeira espiritualidade está em praticá-la, vivenciá-la no aqui e agora. Ou seja, a cada dia é um novo recomeço, a cada dia você pode fazer diferente, a cada dia você tem o poder de mudar a sua vida, basta que você queira. A gente precisa sair do papel de vítima, né? Porque nós não somos vítimas de nada. Tudo que acontece na nossa vida nós somos responsáveis. E quando a gente bate no peito e assume essa responsabilidade, a gente realmente está dando um passo muito importante espiritual. Então eu digo a vocês assim, conhecimento que fica no papel não é conhecimento. Conhecimento adquirido que não é praticado é lixo mental, como a gente falou no pilar mental. O que adianta aquele conhecimento que está na tua mente e você não pratica ele? Como é que você vai saber se é verdade ou não? Você tem que praticar, você precisa botar a mão na massa. E esse mundo precisa de trabalhadores. Às vezes a gente vê assim tantas pessoas com dom espiritual tão lindo, ótimos oradores, ótimos trabalhadores, ótimos passistas, e eles estão ali, né? Apenas na internet, lendo, aprendendo, guardando conhecimento e esquecendo de praticá-los, né? E a importância está em praticá-lo. Se você praticar aquilo, você não praticar aquilo, como é que você vai saber se é verdade ou não? A não ser que você realmente seja uma pessoa submissa, que diga amém para tudo o que digam para você. Espiritualidade, então, é você praticá-lo. Que vocês não esqueçam, desde o momento que você abriu seus olhos, que você estiver escovando os dentes, lavando o rosto, você está vivendo, você